Bora pessoal, vão entrando aí, vão enviando para um amigo, para um parente. Vá mandando aí nessa segunda noite do nosso propósito, irmãos, de 21 dias de oração e de jejum de Daniel, onde nós estivemos falando sobre algumas situações daqueles que se consagram, daqueles que ainda se separam para Deus, né? Deus falou conosco de uma forma notória, sobrenatural. Hoje também eu creio que Deus tem uma palavra para você, ao seu coração. Daqui a pouco vamos estar dando início, né? Com uma oração, depois uma mensagem, uma palavra ao teu coração. Enquanto isso, eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo, a mandar aí no seu direct para 5, 10 amigos, 10 pessoas que você acredita que precisa de uma palavra, precisa de uma direção da parte de Deus. E você vai estar enviando, amém? Manda para alguém, manda no grupo do WhatsApp. Compartilha, comenta muito também. Deixe seu emoji, para que o Instagram venha mandar para outras pessoas. O algoritmo vem enviar essa palavra, esse propósito de 21 dias para outras pessoas que precisam e necessitam ouvir a voz de Deus, amém? Alguém pode me falar da minha voz aí, se dá para ouvir a voz, se está nítido, se está bom. Porque eu só falo, não estou conseguindo ouvir vocês, amém? Aqui o que eu estou pregando, o que eu estou falando. Fale aí se o som tá bom, se o fundo tá muito alto. Quero que você ouça a mensagem, a palavra de Deus. E aí, irmãos, como é que tá o som? Aguardando aí, amém, irmãos? Uns 4 irmãos aí, a Sabrina, o William tá entrando agora. Pastora Vitório, Davi. Tô fazendo pelo Instagram do Miak, tá bom, irmãos? Porque o meu não consegui entrar. Eu tô com um, né, que eu tô gravando e você tá me vendo. O outro eu tô vendo quem está online aqui comigo. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Cadê os irmãos que compartilharam? Valéria acabou de entrar, Glenda. Sabrina disse que o som tá bom. Já nós vamos estar orando, falando um pouco. Bora, William. Deus abençoe, meu filho. Bênção de Deus. Daqui a pouco uma palavra vai abençoar nosso coração. Vamos estar orando, falando aquilo que Deus tem falado aos nossos corações durante esses dias. Hoje é a segunda noite do propósito, hein? 21 dias de jejum e oração. Não é fácil, é guerra, é luta, né? Quando Daniel se dispôs a orar ao Senhor, a Bíblia diz que colocaram ele dentro de uma cova dos leões, irmão, porque Daniel decidiu se consagrar, orar, buscar a face do Senhor. E os seus inimigos armaram uma cilada para colocar ele dentro de uma cova. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que toda a cova que Satanás tentar nos colocar, em nome de Jesus Cristo, cairá por terra, porque Deus é maior do que as nossas adversidades. Olha, a pastora Vitória
que é uma oração forte. Eita glória! Vamos orar para a gente dar início. Eu não sei, tem muita coisa aqui para a gente falar sobre o nosso tema hoje. Então vamos orar. Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, eu te exalto, Pai, eu te glorifico, meu Deus, por cada ouvinte, cada pessoa que está entrando, aqueles que vão entrar aí, Pai, nessa live. 21 dias, Pai, que tu colocou no meu coração. Eu sei que muitas das vezes eu tenho me acovardado, tenho tentado fugir, Senhor, mas eu creio que esse é o teu chamado, o ministério que tem para minha vida, de alcançar outras vidas, outras pessoas, através, Pai, das mídias sociais, que tu possa falar com cada um, Senhor, que vai estar entrando daqui a pouco, aqueles que já estão aí online juntamente conosco, que tu possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nessa noite, Pai, tu possa falar conosco de uma forma notória, poderosa, por intermédio da tua palavra, pois a tua palavra diz que ela cura, que ela restaura, que ela liberta, que ela transforma, Senhor. A mesma palavra que um dia me pegou, Pai, com 18 anos de idade e transformou a minha vida. E hoje, Pai, em nome de Jesus, tu tem me usado como canal de bênção, como instrumento para muitas pessoas. Assim eu te exalto, eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, segunda noite do nosso propósito de 21 dias, quero falar sobre um tema, né? Abordei ontem sobre algumas características, qualidades na vida daqueles que se consagram ao Senhor, né? Que tem uma vida de separação. E hoje eu quero falar sobre intercessão, um pouco sobre intercessão. Amém, irmãos? Para quem não sabe, a Bíblia diz em Ezequiel 22:30 que Deus estava naquela época, naquele período, que ele fala a Ezequiel, um profeta da nação de Israel. Ele diz assim: eis que eu estou à procura ou à busca de alguém que se coloque na brecha comigo, na brecha do muro, na brecha, aleluia, da intercessão, na brecha da oração pelo meu povo. Se Deus está procurando algo, é porque infelizmente está faltando, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja, tem muitas pessoas que vêm para um culto, mas Deus nessa noite, através dessa palavra, está dizendo para mim e para você que Ele está procurando alguém nessa noite que se coloque na brecha com Ele. Eu quero se colocar na brecha, pastor, é se colocar em posição de intercessor. Intercessão é colocar-se entre a necessidade de alguém e Deus. Quando você se coloca na intercessão por alguém que precisa de libertação, quando você se coloca na intercessão por alguém que precisa de uma cura, quando você se coloca na intercessão orando, né, diante de Deus por alguém que precisa de uma porta aberta, quando você ora, né, quando você intercede por alguém que você, aleluia, que muitas das vezes o diabo quer ceifar, quer levar, mas você estando na brecha, Deus vem com livramento, com escape. Então você é um intercessor. Qual é a diferença em si da intercessão para a oração? Parece igual, mas eu quero dizer para vocês que muitas das vezes não é. Qual é a diferença, pastor? A oração, muitas das vezes eu oro a Deus, eu peço perdão, eu agradeço e eu peço de Deus. Na intercessão não. Na intercessão eu não vou orar em benefício próprio. Eu não vou buscar a Deus por mim, mas eu vou buscar a Deus por alguém, por outro ou por uma causa. Seja ela uma libertação, seja ela uma transformação de vida, seja ela um livramento, seja ela uma cura divina. Então nós nos colocamos como intercessores diante de Deus por alguém, irmão. Uma mãe que ora por um filho, ela não está pedindo em benefício próprio, ela não está pedindo emprego para ela, não está pedindo saúde para ela, não está pedindo algo por ela. Então ela está se colocando na brecha por outra pessoa. Talvez essa pessoa nem conheça o Senhor. Talvez essa pessoa, né, nunca ouviu falar do Evangelho ou nunca se entregou a Jesus. Então você é um intercessor. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você que Ele está
procurando, buscando intercessores que se colocam na brecha juntamente com ele, aleluia, por um povo, por uma pessoa, por uma causa. A palavra traz a ideia de interceder, suplicar, pedir favor em favor de alguém. Essa é a diferença da oração para a intercessão. O intercessor diz para mim e para você assim, ó: Senhor, eu estou aqui por alguém que precisa da tua intervenção divina. Vou dizer para vocês algo. Muitas das vezes a nossa intercessão não será de imediato ouvida. Eu intercedo quase 20 anos por alguém, irmãos. Mas uma coisa eu sei, que Deus já deu muito livramento de morte, de tiro, de faca, de overdose. Já levaram para varadouro, a polícia já levou várias situações e ainda está vivo porque tem alguém na brecha por esta pessoa. Talvez você está orando, mãe, pai, você está orando por alguém, intercedendo, clamando por alguém. Não pare, não desista. O principal objetivo de Satanás é fazer você desistir. Muitas das vezes parece que está difícil, parece que quanto mais você intercede, pior fica. Quero dizer para vocês que é mentira de Satanás. Muitas das vezes é porque quanto pior parece que está ficando, é porque a vitória está mais próxima do que você imagina. O intercessor se coloca na brecha. Ele se apresenta com uma imagem forte de intercessão. Alguém que se coloca diante dessa questão e Deus, irmão. Já pensou? Se colocar entre algo ou alguém diante de Deus. Deus talvez está querendo descer com juízo. Deus talvez está querendo vir, com morte. Mas você vai se colocar na frente de Deus como um intercessor. Pastor, me prova na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus vai se irar com Israel. O povo, quando está no Egito, no deserto, na verdade, eles vão pecar fazendo um bezerro de ouro. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés que vai exterminar aquele povo. E da semente de Moisés ele criaria um novo povo, uma nova geração. Sabe o que Moisés faz, irmão? Esse homem, para mim, ele é fantástico, diferente de qualquer pregador, qualquer profeta, talvez que já passou nessa terra. Ele vai dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia, perdoa o pecado desse povo. Esquece, não entra com juízo, não extermina eles. E sabe o que ele diz? Se não, Senhor, risca o meu nome dos céus. Isso é o poder, irmão, de um intercessor. É um poder de alguém que se coloca na brecha. Alguém, aleluia, que tem tanto crédito espiritual diante de Deus, que Deus olha para ele e diz: Moisés, eu não vou mais exterminar, eu não vou matar esse povo, eu não vou acabar com eles. Porque Moisés, através da intercessão, convenceu a Deus. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu não vou precisar exterminar, porque eu sei o quanto tu ama esse povo, assim como eu também amo, e eu entro com misericórdia. Se colocar na brecha. Fale aí para mim, mande aí para mim aqui, escreva. Por quem nesses últimos dias, nesses meses, talvez até anos, você tem se colocado na brecha? Talvez você é mãe, talvez você é pai, talvez você é irmão, irmã, e você tem entrado na brecha, irmão, por alguém. Aparentemente parece que nada está acontecendo. Quero dizer para vocês que também, novamente, é mentira do diabo. Irmão, vocês souberam o quanto o meu coração está alegre esses dias. Eu não posso nem falar muito, nem expressar o meu coração alegre pela situação que está acontecendo no reino espiritual. Porque o diabo é sujo. E ele ouvir, ele vai talvez tentar fazer algo, elaborar algo. Mas eu quero dizer para vocês que o meu coração se alegra, irmão, porque é algo que eu nunca ouvi nesses 20 anos intercedendo. Esses últimos dias eu tenho ouvido algo que alegrou o meu coração. Mãe, pai, você que intercede por alguém, por uma causa. Aleluia, talvez você intercede por alguém, por uma família inteira, seja por uma nação, seja por um povo,
Não pare de interceder, continue na brecha, porque Deus está ouvindo a tua intercessão. Cadê o povo? E aí, irmão, fala para mim aqui, ó, comentário. Por quem você tem se colocado na brecha? Pastor, talvez eu nunca me coloquei na brecha por ninguém. Os meus desejos muitas das vezes são egoístas. Eu só oro por mim, eu só peço por mim. Eu só quero a minha mudança, eu quero a minha transformação, eu só quero a minha prosperidade, minha bênção. Eu só quero isso, só quero aquilo. Tenho esquecido de interceder, se colocar na brecha por outra pessoa. A Bíblia fala de Abraão, irmão. Abraão vai interceder por uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Ela seria julgada, exterminada. E Abraão é tão tremendo que ele entra com uma disputa diante de Deus, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos, vai destruir a cidade. E Abraão vai descendo, irmãos, o número vai descendo. E se tiver somente 10, Senhor justo, tu vai destruir a cidade. Ou tu vai perdoar a cidade por causa dos 10 justos. Mas infelizmente, irmão, não tinham 10 justos na cidade de Sodoma. Só tinha Ló e sua casa e sua família. E através da intercessão de Abraão, a Bíblia diz que Deus tira Ló e a sua casa e a sua família de dentro da cidade antes dela ser destruída. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que, assim como Abraão intercedeu pela sua família, por aquele que ele levou juntamente com ele, seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que antes da destruição, Deus retirou, aleluia, a família de Abraão de Sodoma. Não entendi, pastor, o que tu quer dizer. A Bíblia vai dizer para mim e para você: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aleluia. Assim como tem uma declaração em Atos 16:31, eu quero declarar sobre a tua vida: se você está intercedendo pela tua casa, aleluia, pela tua família, por alguém, aleluia, que você ama, antes da destruição. Eu não sei, aleluia, quando o Senhor vai se manifestar nos ares, quando Ele virá buscar a sua igreja, mas antes dele entrar com destruição nessa terra, Deus vai recolher os nossos para a glória do seu nome. Se você está intercedendo, você tem se colocado na brecha como um grande intercessor. Não desista, não pare de interceder. Abraão recebeu a notícia e foi interceder no monte. Deus destruiria tanto o justo, mas destruiria também os ímpios. Mas através da oração, da intercessão, do clamor de um homem chamado Abraão, a Bíblia diz que Deus entrou com intervenção. Abraão vai clamar e Deus vai entrar, aleluia, com livramento. Novamente, irmão, livramento. Olha o poder, irmão, da intercessão. Olha o poder que você tem nas suas mãos. Aleluia, de se colocar na brecha entre uma pessoa, entre uma causa, entre uma família, entre uma nação, diante de Deus. Deus talvez viria com juízo, com destruição, mas através da tua intercessão, Deus ainda vai derramar, aleluia, misericórdia. Deus ainda vai derramar amor. Aleluia, Deus ainda vai entrar com livramento. Você já ouviu falar em 1 Samuel 12:23? A Bíblia diz que o povo está distante, né, de Deus ali nesse momento, fazendo algumas coisas, e Samuel vai declarar através da palavra do Senhor, que ai de mim se eu não orar por este povo. Eu estaria pecando contra Deus, irmãos. Olha só, a gente pensa que muitas das vezes o pecado é só prostituição, o pecado é só fofoca, mentira, como Satanás é o pai da mentira. E muitas das vezes, quando nós não nos colocamos na brecha como intercessores, pessoas que oram por uma causa, oram por alguém, talvez nós estamos pecando diante de Deus. Porque Samuel declara: ai de mim se eu não orar, eu estaria pecando contra Deus se eu não orar por este povo. E a Bíblia vai dizer que Samuel, através da sua intercessão, da sua oração por aquele povo, todo o povo vai voltar para o Senhor.
Olha só o poder, irmãos, da intercessão. Uma nação vai ser mudada porque um homem se colocou na brecha diante do Senhor. O maior exemplo para mim, de intercessor é Jesus. Jesus, em João 17, vai ser o padrão de intercessão. Olha aqui os irmãos aqui, ó. O Valério intercede pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Kathleen ora pela sua família, pelo meu pai também, assim como nós temos orado. A pastora Vitória é uma grande intercessora do Senhor, verdade. Eu gosto muito desse texto de João 17. João 17, Jesus ele vai interceder. Ali é chamada de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus no livro dos Hebreus vai dizer que ele era um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O interessante é que Hebreus é escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala muito sobre a Antiga e sobre a Nova, e ele vai declarar que Jesus era o supremo sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que entrar diante de Deus para interceder pelo povo. Era derramado um sacrifício de sangue, ele entrava ali dentro do Santo dos Santos, e se Deus se agradasse do sacrifício, se Deus se agradasse, aleluia, daquela intercessão, Deus não entrava com juízo diante do povo. Jesus vai para o Getsêmani orar. E ele faz a oração sacerdotal, João 17. E lá Jesus ora por 3 vezes. A primeira vez que Jesus intercede, preste atenção nisso, um intercessor tem que ter isso sobre a sua vida. Primeira coisa do intercessor, Jesus orou por ele mesmo. Um grande intercessor, irmãos, primeiro ele vai orar e interceder por si no momento. Vai se revertir de poder, vai se revertir da presença de Deus, para que ele possa suportar. Sabe o que ele estava fazendo? Pedindo do Senhor revertimento, força, porque ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele ia ser cuspido, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia, aleluia, que os seus pés e as suas mãos seriam cravadas com aqueles pregos enormes, aqueles cravos. Ele sabia que a sua cabeça receberia uma coroa de espinhos. A dor seria tamanha na cruz. E ele ora, intercede, se coloca na posição e na brecha diante de Deus por ele mesmo, pedindo força de Deus. Segunda oração que Jesus faz, segunda intercessão, em João 17. Jesus vai orar pelos seus discípulos. Ele ora pelos 12, mas ele diz, Senhor, um se perdeu. Então ele apresenta os 11 que vão ficar, ele já sabe o destino do outro que foi embora. Mas ele ora pelos 11, para que Deus desse graça, para que Deus revestisse, para que Deus guardasse, para que eles não viessem desfalecer, para que eles não viessem desistir, irmãos. Olha o poder de um intercessor. Jesus é o maior exemplo de intercessor, irmão, que nós podemos encontrar dentro da Bíblia. Ele orou primeiramente por ele, depois ele ora pelos seus discípulos. Os 11 que ficariam, que dariam continuidade no seu ministério, naquilo que ele ensinou, naquilo, aleluia, que eles deveriam propagar depois dele. Ele disse o quê? Que eles deveriam ficar e que eles teriam que anunciar a palavra do Senhor, tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra, Jerusalém. Então, para você aprender com o maior intercessor da Bíblia Sagrada, aprenda isso. Ore primeiro por você, se revista de poder. Ore por você, pela dor, pelo chamado, pelo ministério, para você suportar as traições. Jesus foi traído, mas estava orando por si próprio. Aleluia. Jesus foi abandonado por Pedro, mas ele estava orando por si, para que ele pudesse suportar tudo isso, irmãos. E segundo, ele vai orar pelos discípulos, porque ele sabia que os discípulos iriam querer desfalecer quando ele morresse, porque eles não entenderiam até então no começo,
nos 3 primeiros dias que Jesus estava morto, o que estava acontecendo. E terceira oração de Jesus sacerdotal, terceira oração de intercessão de Cristo. Jesus vai orar por todos os crentes que creriam lá na frente. Não entendi, pastor. Era Jesus intercedendo e orando por mim hoje, nessa noite, que estaria aqui fazendo essa live, falando sobre intercessão, falando para você, aleluia, que ele estava naquele monte orando por mim e por você, que queríamos nele, aleluia, através do evangelho. Igrejas seriam feitas, congregações, ministério, grandes homens de Deus se levantariam, aleluia, o evangelho estaria sendo propagado. Ele orou por mim e por você, que ainda nem talvez existia, nós nem sonhávamos em vir a essa terra, ele já estava intercedendo por você. Olha o poder de uma intercessão. Então que nós possamos entender, se você está vivo, se você hoje está aqui, se você hoje vive na terra, se você tem saúde, é porque Deus tem um propósito especial para a tua vida. Jesus intercedeu. Olha só, Romanos 8,34 vai dizer: Cristo é quem morreu e também intercede por nós. Olha só. Meu Deus, é tremendo, irmão. Hebreus 7,25. Adivinha quem intercede? Se nós somos fruto da intercessão de Cristo, se nós temos que interceder, se nós temos que clamar, que buscar por nós e pelos outros, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelo chamado pessoal, pelo chamado, aleluia, particular, pelo chamado coletivo que é a igreja. Jesus nos ensinou que ele é o maior intercessor, mas temos alguém. A Bíblia diz em Romanos 8,26, que nós muitas das vezes não sabemos orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, é muito forte. Se você talvez está fraco, debilitado, talvez você pense: pastor, eu não sei nem orar direito, eu não sei buscar direito. Não importa quando você, aleluia, muitas das vezes falta a palavra, você não sabe, aleluia, nem o que pedir, aleluia, como interceder. O Espírito Santo intercede por mim, por você. Ele pega as tuas lágrimas e ele leva até o Senhor. Para você, as suas lágrimas, aleluia, não tem, aleluia, significado. Parece que não são palavras, mas são palavras no reino espiritual. São sementes que chegam até Deus, sementes, aleluia, que se manifestarão em milagre para a glória do Senhor. Paulo também nos dá exemplo de intercessão. Paulo orava por todas as igrejas, irmão. Efésios 1, 16 e 17, ele diz assim: não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, em minhas intercessões. Aleluia. Efésios 3,14, Paulo novamente declara: eu oro pelos cristãos para que vocês sejam fortalecidos e conheçam o pleno amor de Jesus. Olha só, irmãos. Quantos de nós desistimos de clamar por algo ou por alguém, interceder? A Bíblia diz no Salmo 139, irmãos, que Deus, ele conhece todas as coisas, que todas as coisas estão nu e patente diante dos seus olhos, que Deus, ele vasculha, ele procura no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, qualquer coisa, ele sabe, ele entende. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que mesmo que nós tentarmos nos esconder do Senhor, seja lá no céu ele está,
Seja lá no profundo do oceano, Deus está lá também. Seja se nós fizermos uma cama no Seol, lá na escuridão, lá no abismo, Deus também está lá. Diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tecia os nossos ossos dentro do embrião da nossa mãe, dentro do ventre. Lá diz que antes da palavra sair da minha e da sua boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Lá também diz para mim e para você que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Ele sabe o dia da nossa partida. Ele sabe quantos anos nós vamos viver. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Por que eu estou falando isso? É para você entender que mesmo Deus sabendo de tudo, mesmo com o seu grande poder, mesmo Deus sendo onisciente, sabendo nossos pensamentos, nossas intenções, coisas do passado, presente e até mesmo a futura, Deus está procurando pessoas que estejam na brecha com Ele, intercedendo por uma pessoa, por outro, por alguém, por uma causa e até mesmo por uma cidade ou uma nação. Nessa noite Deus nos chama, irmão, como intercessores. A Bíblia diz para mim e para você, Lucas 18, fala do dever de orar e nunca desfalecer. Você já conhece a história de uma viúva e de um juiz que é iníquo. A Bíblia diz que ele é pecador, ele é ímpio, ele não teme a Deus nem os homens. Mas isso Deus está nos ensinando. Mesmo esse homem sendo mal, mesmo esse homem não temendo nada nem ninguém, sabe o que a Bíblia nos declara? Que nós devemos permanecer firmes, aleluia, em nosso propósito diante de Deus, em nosso clamor, em nossa oração de dia e de noite, porque mesmo que aquele homem fosse ímpio, mesmo que ele não temesse, aleluia, a Deus ou até mesmo os homens, sabe o que aconteceu? Ele bateu a causa daquela mulher e deu vitória para ela, porque ela importunava ele de dia e de noite. Deus está nos ensinando o dever de orar e nunca desfalecer, não parar, não retroceder, continue, permaneça, porque Deus vai nos dar a vitória. O nosso mal, irmãos, que muitas das vezes nós oramos por algo, intercedemos por uma causa, e aparentemente parece que não está acontecendo. Parece que Deus não está ouvindo, Deus não vai responder. E esse é o nosso mal. Como eu disse para vocês, há quase 20 anos, eu intercedo por algo, uma causa. E esta causa ainda não veio, aleluia. Deus não veio com resposta em si, para fazer um reboliço, algo. Mas eu nunca desfaleci, nunca desisti, nunca parei de interceder. E eu creio que aparentemente parece que está mais próximo do que eu jamais imaginei a minha vitória. E assim como a minha vitória está próxima, eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que eu não sei, mãe, pai, você, irmão, parente, que tem orado por uma causa, tem intercedido, se colocado na brecha, aleluia, diante do Senhor, para que Deus não extermine, que Deus não mate, Deus não entre com juízo, mas que Deus entre com graça, com misericórdia, com salvação, com libertação, com cura, com mudança, com transformação, irmãos. Deus está olhando com amor, através da intercessão. Nessa noite, não desfaleça, não pare de interceder, porque assim como Deus está trazendo resposta para a minha vida, eu creio que Ele está trazendo para a sua também. Deus, nesta noite, Ele tem resposta para a sua vida. Eu quero lhe desafiar, antes de nós orarmos, a você compartilhar, a você mandar para alguém essa live. Essa live possa alcançar novas pessoas, outras pessoas,
pessoas, né, possam ser edificados. Poderia dizer, pastor, mas isso é para dinheiro, para isso, para aquilo. Não, não é, porque aqui a gente não ganha nada. Mas o amor de lançar uma palavra, de que uma vida seja transformada, não tem preço. Outro dia uma visitante, uma moça, veio ao culto e no final Deus me usou para orar sobre ela. E quando eu estava orando, eu ministrei, Deus me falou algumas coisas, né? Falei a ela. E interessante que no final, ela nunca veio no culto, e no final ela veio e me deu um abraço. Eu nunca tinha visto aquela moça, eu achei interessante. E ela falou algo para mim, ela disse: obrigado, pastor, por essa oração. E adivinha? Os cultos demais que estão tendo ou acontecendo, essa pessoa está vindo, irmãos. Então, muitas das vezes não há dinheiro, não há um tipo de exaltação, algo humano que possa pagar, né, o dever cumprido, saber que você é canal de bênção para alguém, que você intercede por algo, que você intercede por outras pessoas, que você intercede por uma causa, e Deus ele está trazendo solução, livramento, libertação, cura, transformação na vida de pessoas. Então que Deus possa te abençoar. Hoje nós falamos sobre intercessão, lembra? Eu falei, nós falaríamos sobre intercessão, nós falaríamos sobre libertação, sobre cura interior, né? Eu não sei dos demais dias, hoje ainda é o segundo dia, irmãos. Hoje é a segunda noite. Agora há pouco, às 22 horas, nós estávamos em oração. E a palavra, né, que foi dirigida ali, alguns minutos de palavra, foi sobre palavras mesmo. Palavras que a palavra de Deus diz em Provérbios que ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar, para trazer vida e para trazer morte. Talvez algum dos dias eu fale sobre isso. A palavra tem poder, irmão. A palavra tem poder. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo que nossas palavras, como diz a palavra do Senhor, serão temperadas com sal, né? Nossas palavras serão para trazer vida a outros, não morte. E o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Quero orar pela sua vida, já lhe convidar amanhã, estar juntamente conosco, às 0 hora aí, meia-noite, né, para nós. Alguns lugares já acredito já seja 1 hora da manhã ou até mais. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Comente, compartilhe, envie para alguém, poste nos seus status, envie no seu direct, irmão, para alguém ser edificado. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da nossa vida e que essa live não venha, né, parar, que ela venha continuar, que novos propósitos, né, em nome de Jesus Cristo venham ser feitos, novas mensagens, tudo para a glória do nome de Jesus, amém? Quero orar por você para nós encerrarmos nessa noite. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te apresento, Senhor, a vida, meu Pai, do meu irmão, da minha irmã, Pai, nossas ovelhas, nossos discípulos, aqueles, Pai, que não fazem parte do ministério, aqueles que estão aí entrando, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que hoje, Pai, nós possamos guardar no nosso coração, que muitas das vezes orar é uma coisa, Senhor, mas a intercessão é algo diferente, porque nós nos colocamos, Pai, na brecha, diante, Senhor, do Senhor e alguém, ou uma causa, para que Tu possa entrar com misericórdia, com cura divina, com transformação, com libertação, com cura, como Daniel, Senhor, orou pela sua nação, como Neemias, Pai, orou, Pai, pelo seu povo, como homens de Deus, Pai, oraram, Senhor, até mesmo o Senhor Jesus nos ensinou, antes de passar pela cruz, Tu intercedeu, Tu orou, Pai, por Ti mesmo, pelos Teus 11, e orou também, Pai, por nós que creremos em Ti hoje, nós estaremos aqui na Tua presença. Eu Te peço obrigado, fala, Pai, com o nosso povo, fala com cada um, Senhor, que depois vai estar ouvindo pelo YouTube, aleluia, pelo meu Instagram, por outra mídia social, Senhor, que
que tu possa abençoar o teu povo. É o que eu te peço, eu te agradeço, te glorifico nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Como é que encerra, Jesus? Olha, já tá aí.